Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode Entreter. Eu sou Letícia Ávalos e hoje vamos falar sobre o Fevereiro Laranja, mês destinado à conscientização sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é a médica oncohematologista pediátrica Ailin Bianchi, que atualmente é coordenadora de oncopediatria no Hospital de Câncer de Mato Grosso e também é docente de medicina na Unic e Univag. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. Obrigada por me receber, o pessoal pelo convite. É muito importante para a gente ter esse espaço, né, para trazer alusão a essa pauta, que é bastante importante e faz bastante diferença a gente trazer informação para a sociedade. Então, comece falando pra gente por que que a leucemia merece um mês específico para conscientização. Bom, o Fevereiro Laranja, o foco é na conscientização nacional sobre a leucemia e também para trazer alusão à importância da doação de medula óssea. E por que que isso é tão importante? Porque a leucemia ela é um dos principais tipos de câncer que existe. Na faixa etária da pediatria, que no que contempla 0 a 19 anos incompletos, é o principal tipo de câncer infanto-juvenil. Então, a leucemia por si só, ela pode acontecer em qualquer idade, bebês, adultos, idosos, mas ela é mais comum nessa faixa etária mesmo, de 0 a 19 anos de idade. Então, inclusive é o nosso carro-chefe de diagnósticos no Hospital do Câncer do Mato Grosso, né? E agora mesmo, no mês de janeiro, a gente teve, se eu não me engano, 7 casos novos, o que é muita coisa, só de leucemia. Então, também sendo o principal tipo de câncer, ele entra nas estatísticas de uma das principais tipos de mortes, né? De causa de óbito nessa população. Então, segundo os dados do INCA, a principal causa de óbito, de morte um paciente de 0 a 19 anos de idade, fora trauma e acidentes, é o câncer. Então, o câncer, ele sendo o tipo de câncer mais comum, a leucemia, se torna imprescindível a gente falar sobre ela. Até para as pessoas entenderem o que é, desmistificar um pouco, tirar um pouco do estigma e também poderem procurar ajuda. Porque o prognóstico ele está intrinsecamente associado a um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo esse paciente chega para mim, na atenção terciária, mais cedo eu começo a tratá-lo e, consecutivamente, melhora a resposta que a gente espera que tenha, né? Inclusive, é uma das perguntas, né, que eu ia fazer mesmo é se, enfim, existia uma faixa etária específica, porque a impressão que eu tinha mesmo era que, de fato, seriam mais crianças, mas eu não tinha certeza, né, justamente ia te perguntar, mas você já confirmou que de 0 a 19 anos é a faixa etária em que esse tipo de câncer geralmente se desenvolve, né? Mas, assim, a pessoa pode adquirir ele ao longo do tempo? Sim. A leucemia por si só, ela se divide em 2 tipos, que são as agudas e as crônicas. As agudas, elas são tipicamente da infância e da adolescência e de jovens adultos. As crônicas são mais comuns em adultos e idosos. E isso interfere diretamente desde o prognóstico até o tipo de tratamento, que depois acho que a gente vai aprofundar um pouquinho, né? Mas pode acontecer em qualquer faixa etária, só que a gente vê mais nesses primeiros 20 anos de vida, mais primeiros 10 anos especificamente falando, né? Então, aqui no Hospital do Câncer, a nossa faixa etária para assumir os casos na oncopediatria é de 0 a 19 anos incompletos. E a gente recebe pacientes de todas essas faixas etárias mesmo, com leucemias agudas e, às vezes, até crônicas, inclusive. Você comentou um pouco sobre dados, mas, assim, quais são, além desses que você comentou, os dados mais preocupantes relacionados à leucemia no Brasil e também em Mato Grosso? O que a gente sabe, segundo os dados do GOV, agora que saíram recentemente, no estado do Mato Grosso, a gente tem uma média nacional, acima da média nacional, de número de casos por habitante. Então, isso é preocupante no sentido de, esses pacientes existem, certo? Será que eles estão sendo diagnosticados corretamente? Será que eles estão chegando até nós no tempo certo? Então, é um número elevado em qualquer centro de referência oncológico, né? Oncológico geral, oncológico pediátrico no Brasil. Aqui não é diferente, que os nossos principais diagnósticos são as leucemias mesmo, agudas. E
a cada ano isso se mantém. Então a gente fez um estudo, inclusive os meus alunos da Unic fizeram o TCC deles baseado num estudo, na verdade, numa análise dos últimos 24 anos de tendência de mortalidade dos pacientes com diagnóstico de leucemia na infância e na adolescência no estado do Mato Grosso. E a gente viu que mantém o número de casos, na verdade, aumentando progressivamente, né? E é o que está na literatura, é o que a gente vê na prática e é o que é mais comum em todos os centros mesmo, tanto que por ser uma doença a mais comum dessa faixa etária, é a que tem mais chance de cura. Porque eu tenho mais pacientes, então eu tenho mais estudos e mais protocolos definidos, mais quimioterapias. A minha perspectiva de prognóstico, hoje em dia, ela é muito alta, ainda bem. Entendi. Então, assim, a literatura, pesquisas, a ciência por trás, enfim, desses tratamentos é muito maior justamente por causa dessa alta incidência desse tipo de câncer. Exatamente. Um dos gargalos da oncologia pediátrica é o número de casos. Então, os cânceres que a gente tem um prognóstico mais reservado, geralmente também está atrelado por eu não ter um número de pacientes suficiente para fazer novos estudos, né? Para instituir novas drogas, tem as barreiras éticas dos estudos também. Mas a leucemia ela é muito comum. Então, em todos os países que a gente tem conhecimento até então, a gente sabe que é o principal tipo de câncer nessa faixa etária. Leucemias, depois linfomas, depois tumores, sistema nervoso central. E aí vem neuroblastoma, tumores renais, abdominais no geral, enfim, né? Então, isso que é bem importante, eu acho que vale a pena, se tu me permite já adentrar, a parte de epidemiologia. É completamente diferente na infância e na adolescência do que é no adulto e no idoso. E às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Então, enquanto no adulto e no idoso, o que é comum? Câncer de pele, câncer de mama, câncer de pulmão, né? São câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de útero. Na infância e na adolescência, não. Então, é bem diferente a epidemiologia, é diferente os tipos de quimioterapia, o processo, o tempo de tratamento. Costuma ter essas diferenças bem substanciais, né? Entendi. Então, a faixa etária, ela realmente é um divisor, é algo muito relevante na hora do tratamento. É sim. Existem fatores de risco também relacionados para explicar por que é que a doença surge em uma pessoa e em outra não, enfim. Qual seria, digamos assim, esses critérios, No público adulto, idoso, o que se fala muito do surgimento do câncer tem a ver com a idade, né? Quanto mais a gente envelhece, quanto maior a nossa expectativa de vida, está atrelado com maior chance de ter mutações por conta da vida que a gente levou. Então, o estilo de vida, os fatores ambientais, sedentarismo, obesidade, tabagismo, alcoolismo. Mas na infância e na adolescência já não se aplica, né? Então, o que a gente vê? São as mutações. Então, as mutações genéticas é o que fala mais alto, tá? É o que mais justifica. Ou seja, não tem uma causa específica. A gente sabe que há uma célula mutada que, de alguma forma, em algum momento vai ter um gatilho e essa doença vai vir. E aí, há alguma hereditariedade em alguns casos, especialmente se eu tiver alguma síndrome genética associada, se eu tiver... Tem casos na família e já acende o alerta, né? Pra gente ficar um pouco mais atento. Mas na infância, na adolescência, nessa fase jovem adulto, é mais mutações mesmo, tá? E também relacionado à exposição a agentes químicos, tóxicos, por exemplo, radiações desnecessárias, um paciente que foi exposto a muita fumaça de alguma forma, a alguns, até radiação mesmo, enfim. Então, isso tudo tem na literatura que interfere, mas a principal causa são as mutações. Entendi. São, assim, casos mutações genéticas, né? Sim. Maior parte. O que a gente vê na prática é que a gente sempre faz uma anamnese, a gente conversa bastante para entender histórias, se tem alguma história familiar, na grande maioria das vezes a gente não identifica. Então é um caso isolado, né? Sim. E quais seriam os sinais de alerta? Agora pensando realmente, digamos assim, em conscientização sobre os sintomas que as pessoas precisam estar alerta para buscarem ajuda, e como você mesma disse, é importante que o mais precocemente possível elas busquem ajuda para que o tratamento seja eficaz, né? Então, quais seriam esses sinais de alerta? Perfeito. A gente tem que partir do princípio que as leucemias agudas, elas são agressivas. Então, elas evoluem rápido e eu tenho um tempo de evolução
que diferente das leucemias crônicas nos adultos, que é mais indolente, que você demora para diagnosticar, na infância e na adolescência, não. Então, o que vai se mostrar? O que eu vou perceber nesse paciente, né, nessa criança, para as pessoas que estão ouvindo, que têm filhos, são cuidadores, enfim, os responsáveis, né, desses pacientes. O que a gente vai ficar atento? Linfonodomegalias, o que seriam isso? Ínguas. Então, as ínguas pelo corpo, principalmente em região de cervical, aqui no pescoço, na região da virilha, na axila. Então, ínguas falam bastante com a gente. Junto disso, hematomas. A criança que do nada começa a ter hematomas roxos pelo corpo, e não é nas pernas só onde ela brinca. É no abdômen, é nas costas. São locais que não era para existir, do nada surge, não tem uma explicação plausível. A criança começa a ficar cansada, prostrada, tem uma fraqueza inexplicável, palidez. A palidez cutâneo-mucosa, né? Aquela pessoa que começa a ficar mais pálida que o normal, começa a ficar mais desanimada, não quer fazer as coisas do dia a dia. Dor óssea, a dor nos membros, dor progressiva, que vem do nada, não tem uma explicação plausível, e progressivamente vai aumentando, vai surgindo em outros membros. Sangramentos. O paciente começa a ter sangue na gengiva, sangue no nariz. Todos esses sinais, eles têm que chamar atenção. Uma febre persistente sem causa aparente. O paciente tem uma febre que não é explicada e junto disso ele vai estar cansado. Junto disso o abdômen começa a aumentar, porque a leucemia, ela infiltra alguns órgãos. Então eu posso ter um fígado grandão, que é a hepatomegalia, e um baço grandão, que é a esplenomegalia. Nisso, o bebê, né, a criança, o jovem, ele começa a ter um abdômen mais volumoso, mais endurecido. Então, vai tendo, é um compilado. Sim. Na leucemia, não costuma ser uma coisa só, isolada. Geralmente, com essa doença, ela já está ali ativa, está produzindo as células blásticas, que são essas células do sangue malignas. Eu vou tendo vários sistemas acometidos. Qual que é o grande pulo do gato? Porque várias dessas alterações podem significar coisas simples, né? E não necessariamente um câncer. Mas o que a gente costuma chamar atenção é persistência. Começou hoje, procurou atendimento, amanhã não melhorou, depois da manhã não melhorou, começou a surgir outras alterações associadas. Fique em alerta, procura de novo e insiste. Tem alguma coisa que não está certa. Tem que, na verdade, quando a população ela tem mais conhecimento, ela consegue argumentar, né? E desde uma coisa que é importante a gente falar aqui, uma grande falha na graduação de medicina por si só, é que quase a maioria das grades curriculares não contempla a oncologia pediátrica. Então, eles não falam muito sobre isso. Só numa pós-graduação. A gente acaba aprendendo muito no extra. Aqui, pelo menos com os alunos que a gente tem ali, a gente consegue proporcionar isso, né? Então, no Hospital do Câncer a gente tem um internato, então os alunos passam conosco e a gente passa essas informações. Os residentes de pediatria que rodam conosco, a intenção é disseminar informação. Quanto mais os assistentes de saúde, né, o médico, o enfermeiro, quanto mais as pessoas, a população geral, souber que aqueles sinais podem significar que alguma coisa ali não tá errado, não tá certo, e que a gente tem que ficar atento, mais essas pessoas vão procurar atendimento médico e mais rápido esse diagnóstico é feito. Né? Sim, de fato, né? A lista de sintomas que você disse realmente podem ser confundidos com outras doenças também, ou até com sintomas corriqueiros, né? Uma febre, uma fraqueza, uma indisposição, enfim. Realmente pode ser confundido. Isso é algo que realmente você percebe que realmente dificulta na hora de identificar? Bastante, bastante mesmo. E é o que a gente costuma dizer, né? É o que eu friso bastante para os alunos, que o paciente, quando ele chega para mim, alguém já pensou nisso. Porque a gente está na atenção terciária. Mas esse paciente, ele vai buscar a unidade básica de saúde, esse paciente vai buscar o pronto atendimento. Então, o profissional que está lá, ele tem que, pelo menos, olhar e pensar, tem alguma coisa ali que não está certa. É uma criança que está muito prostrada, porque geralmente é uma criança que é saudável previamente. É uma criança que estava super bem, e, do nada, progressivamente, começou a ter essas alterações. Pode ter também, uma coisa que eu esqueci de comentar, perda de peso, sem explicação. A criança, ela pode estar até comendo normal, mas ela começa a perder muito peso.
e aí os pais não conseguem explicar. E assim, veja que não é uma coisa isolada, né? É uma perda de peso junto com palidez, junto com o abdômen que tá aumentando de tamanho, junto com cansaço, com sangramento, com ínguas pelo corpo, com uma febre esquisita, é muita coisa. Então vai surgindo, e aí o importante é realmente procurar a avaliação médica. E aí o que a gente costuma frisar é que um simples hemograma ajuda a pensar. Porque você fazendo a avaliação clínica vai te chamar atenção aquele paciente. Coleta um hemograma, o hemograma ele vem já, quando eu tenho a doença ativa, eu tenho uma leucemia aguda, ele já mostra os sinais. E aí a partir dali que o profissional ele pensa, esse paciente, então como que ele chega até mim, a Letícia? O paciente, o médico, enfim, ele vai solicitar o exame e vai vir um exame alterado. Vai vir alterações hematológicas nesse hemograma, né? E aí, junto com a íngua, que são os linfonodos aumentados, com essa prostração, essa palidez, com a hepatosplenomegalia, ele vai pensar, opa, será que eu tô diante de uma doença hematológica, oncológica? E aí, esse paciente, ele é solicitado via central, CISREG, que a gente tem no estado, uma primeira consulta ambulatorial conosco no Hospital do Câncer, ou se ele estiver internado numa UPA, numa enfermaria, em qualquer serviço hospitalar, é solicitada a transferência para nós. Então, esse paciente ele vem até nós. E aí, a gestão de leitos, o nosso NIR, nos aciona e sinaliza, olha, tem esse paciente, isso acontece muito, inclusive, hoje mesmo aconteceu. O paciente está no interior do estado, é um paciente que parece que é um perfil HCAM, a gente avalia, e sim, esse paciente vem para nós, e aí a gente prossegue com a investigação, né? Sim, então no caso, você percebe que, tipo, a oncologia em si, ela não dá conta sozinha. É preciso esse trabalho em conjunto com a atenção básica. Isso você percebe como fundamental para que esse processo se desenvolva e esses pacientes sejam atendidos como eles devem ser atendidos. Até porque ele tem que chegar até mim, né? É o que a gente costuma frisar. Então, por isso que essas campanhas são importantes. Essas campanhas de conscientização, elas trazem essa alusão mesmo, que desde a população até o profissional da saúde, ele vai ficar mais atento. Porque para o paciente chegar até mim, alguém tem que pensar nessa doença antes. Alguém tem que ter feito exames, tem que ter avaliado esse paciente, e aí é transferido para nós. Alguém tem que ter suspeitado. Exatamente. Sim. Você comentou sobre a importância do diagnóstico precoce, né, da avaliação precoce. Com relação à leucemia, é possível falar em cura ou só em um tratamento controlado? Eu já entrevistei, por exemplo, pacientes oncológicas, no caso, uma mulher que sofreu com câncer de mama, e ela comentou que você nunca deixa de ser um paciente oncológico, não existe paciente oncológico, né? Mas, assim, no caso da leucemia, seria o mesmo sistema? Mais ou menos assim, mas eu acho que eu vou começar do início. Hoje, a gente tem nas leucemias agudas da infância, especialmente as linfoblásticas do tipo B, em torno de 80% de chance de cura. Então, a gente tem muita expectativa de cura, sim, tá? É importante falar isso porque as pessoas têm muito medo, tem muito estigma envolvido. E aí, às vezes, acaba já tendo aquela impressão que já tá desistindo da batalha. Na verdade, muito pelo contrário, tá? Então, a gente tem uma alta expectativa baseada nos prognósticos, dos protocolos e das respostas que a gente vê desde na nossa prática até a parte de literatura mundial, tá? Então, esses pacientes, como que funciona? Eu já vou entrar no como que é feito o tratamento. Acho que já vale a pena, porque eu acho que vai responder toda a tua dúvida, né? Então, esse paciente chegou para mim, a gente fechou o diagnóstico, a gente começa a tratar. Inicialmente, na grande maioria das vezes, os pacientes de leucemia, eles começam a ser tratados internados na nossa enfermaria. Ou na UTI, se ele tiver mais grave, né? E aí, nesse primeiro momento, primeira semana, ele fica lá conosco, a gente faz as primeiras quimioterapias, avalia, vê se não tem reação, acolhe a família, conversa, explica, porque é um processo diagnóstico, de entendimento, de assimilar tudo que está acontecendo. Então, a gente faz todo esse processo com calma, né, e cuidado, e depois esse paciente vai de alta via ambulatorial. O tratamento de uma leucemia aguda da infância e da adolescência, ele dura em torno de 2 a 2 anos e meio, tá? Então, por quê?
Porque realmente o tempo do protocolo, ele é assim mesmo. São, se não me engano, 120 semanas no alto risco de tratamento, tá? E nesse período tem vários momentos de internação para quimioterapia. Em alguns momentos o paciente não vai poder prosseguir com o tratamento porque a defesa está muito baixa, ou ele vai ter alguma intercorrência. Porque a quimioterapia por si só, ela destrói a célula ruim, mas destrói a célula boa. Então ela deixa esse paciente muito fragilizado, imunocomprometido, né? Então a gente acompanha esse paciente, terminou o tratamento. Vamos lá, terminamos. Ele entra em remissão, né? Então a gente vai acompanhá-lo por mais 5 anos. Então se o paciente chegou para mim hoje, ele é meu até terminar o tratamento, por exemplo, 2 anos e meio, vamos lá. E aí mais 5 anos comigo, acompanhando no nosso serviço, cuidando, fazendo segmento. Pra ver se não volta, né? Exatamente. Especialmente porque a gente sabe que a principal taxa de recidiva acontece nos primeiros 2 anos. Então, esses primeiros 2 anos do término do tratamento, eles são mais rigorosos. A gente fica realmente ali mais em cima do paciente, fica reavaliando, porque se recidivar, a gente já começa a tratar, né? Não perde tempo. E em relação a ser sempre um paciente oncológico, é no histórico, né? Então, a partir do momento que você passou por um tratamento oncológico, você foi exposto a quimioterápicos, foi exposto, às vezes, à radioterapia, que não é o caso da leucemia, mas de outros tantos cânceres que a gente trata, isso fica na tua história. Então, para sempre, é uma coisa que entra na história de patológica pregressa. Porque a partir do momento que eu tenho um primeiro diagnóstico, eu passei por um tratamento oncológico, eu já tenho uma predisposição a ter um segundo diagnóstico, por conta da quimioterapia. A quimioterapia tem vários que também tem esses riscos de segunda neoplasia, né? Então, sempre é uma coisa que você vai ter que comentar. Em algum momento, o paciente, vamos lá, terminou o tratamento, já não precisa mais acompanhar conosco, já tá 7 anos fora de terapia, maravilha. Mas tá com 20 anos, do nada começou a ficar com febre, cansaço, e ele for procurar um pronto atendimento e ver que não tá identificando o que tá acontecendo, é imprescindível que ele fale, olha, eu tive um câncer com 10 anos de idade, eu tratei por tanto tempo, foi uma leucemia, porque a gente sempre vai ter que ficar atento. Esse paciente, ele tem uma história. Sim. E para sempre, a gente tem que lembrar para até cuidá-lo de uma forma diferenciada. Inclusive, alguns centros conseguem ter uma proposta de pacientes fora de terapia, de efeitos colaterais, porque os próprios quimioterápicos e as radioterapias podem gerar isso, né? Então, tem gente que pode ter esterilidade pelo tratamento. Então, por isso que eu acho que vários pacientes oncológicos adultos falam que a gente nunca deixa de ser. Porque você acaba carregando algumas consequências disso, né? Sim. Por mais que você atinja a cura, ainda assim é um processo muito doloroso, muito intenso. Então sempre vai carregar ali na tua história essa fase. E é importante que a gente fique atento, até porque você pensa mais rápido. Então, se você sabe a história do paciente, você pensa mais rápido sobre agir diante de uma segunda neoplasia ou de uma possibilidade de uma recidiva, né? Sim, acredito que o câncer em geral, ele tem um estigma muito da morte, né, assim, é como se o diagnóstico de câncer, independente de qual câncer seja, é o diagnóstico de morte, você vai morrer certamente em pouco tempo, né, e aparentemente hoje em dia não é mais assim, né, enfim, vai a depender, claro, do tipo de câncer, mas como você comentou, existe muita literatura, existe muito avanço científico relacionado aos tratamentos de leucemia, né? Então, é possível dizer que, enfim, não é preciso carregar esse estigma, né? Ver dessa maneira. Não, não precisa. A gente tem que focar que hoje a gente tem essas possibilidades terapêuticas curativas que são muito altas, né? Então, até 20 anos atrás, as chances de cura da leucemia eram extremamente limitadas. Então, a oncologia pediátrica, ela avançou muito, graças a Deus. Inclusive, hoje, no Brasil, nós temos protocolos terapêuticos de leucemia típicos nossos, de estudos feitos no Brasil. O que traz uma diferença baseada no nosso público, nos nossos pacientes, nosso perfil epidemiológico, que é diferente, por exemplo, do que a gente sempre usava, que era da Europa. Então, no mundo inteiro tem protocolos específicos. No Japão, eles usam deles, lá nos Estados Unidos usam deles, e aqui no Brasil a gente adaptou. Então, Desde quanto tempo, você sabe dizer? Olha, nos últimos 15 anos, a gente já tem protocolo brasileiro. Legal. E está cada vez mais sendo aperfeiçoado, adaptado e implementado melhorias nele. Existem grupos de estudo no Brasil só para isso.
que é em relação à leucemia da infância e da adolescência. Então, isso é fantástico, né? Pra gente, a gente fica mais respaldado, o paciente fica muito mais também estável ali dentro do próprio diagnóstico, dentro das expectativas futuras dele, né? Então, hoje a gente não precisa falar assim. A gente tem que falar que é um câncer no sangue e que é grave, mas que a gente tem proposta de curar e a gente vai tentar. A gente vai fazer o que é possível. Depende do organismo de cada paciente. Tem paciente que reage melhor, tem paciente que reage pior. Mas hoje já há muita expectativa de cura, sim. Você comentou um pouco já sobre o tratamento, e você também disse que o tratamento ele é completamente diferente de uma criança que tem leucemia para um adulto que tem leucemia. Você pode especificar um pouco melhor para a gente entender o que a gente faz com uma criança para tratar uma criança e o que a gente faz para tratar um adulto? 2 razões. Uma, os protocolos utilizados costumam ser diferentes nos adultos do que são nas crianças e nos adolescentes. E também o tipo. A leucemia crônica no adulto, geralmente você consegue estabilizar a doença com medicação oral. Enquanto na infância e na adolescência, que são as mais agudas, as mais comuns, eu vou fazer quimioterapia endovenosa, quimioterapia oral, quimioterapia intratecal, que é no líquor. Então já é um processo muito mais intensivo, né? Sem falar no tempo terapêutico também, que acaba tendo ali alguma interferência. É importante a gente salientar também que a parte da terapia, né, que poucas pessoas sabem, inclusive que nem todo mundo tá ciente de que aqui no estado do Mato Grosso a gente trata criança com câncer. Nem todo mundo sabe disso, porque o Hospital do Câncer, como ele é geral, acham que é só adulto e idosos que vão lá, né? Então a gente tem tratamento sim, a gente tem uma equipe só para isso e a gente faz o tratamento integralmente pelo SUS. Isso é uma coisa que eu gostaria de salientar e reforçar, que o tratamento hoje da leucemia da infância e da adolescência, ele é gratuito, ele é custeado pelo SUS, tá? Então, a família, ela não despende de gastos extras para as quimioterapias, para o tratamento, né? A própria internação, ela é via SUS, a gente tem um suporte muito grande hospitalar, claro, algumas coisas extras a família acaba tendo que buscar a mais, mas em suma, o tratamento oncológico pediátrico, ele é gratuito pelo SUS. E a gente consegue fazer ele de um jeito bastante completo, o que nos acalenta bastante, que é o que esse paciente precisa, e é o que a gente atinge, né? O que a gente quer atingir é um tratamento ideal, e a gente consegue aqui, tá? Através do SUS. Em quais casos o transplante de medula óssea ele é indicado? Vamos lá. Essa é uma grande dúvida também, que algumas pessoas acham que só pelo diagnóstico eu já posso pular para o transplante, né? Porque já que o transplante resolve, por que eu não vou direto nele? Sim. Mas, na verdade, o raciocínio não é esse. O transplante de medula óssea, ele é bastante agressivo e intensivo, porque é um paciente que vai passar por um processo de doação. Ele vai receber, na leucemia, você recebe de outro doador. Tem alguns tumores que é de você para você mesmo. Mas na leucemia é o doador mesmo, tá? Então, é um processo bem intensivo, acaba mexendo muito com o organismo do paciente, enfim, né? E aqui no estado do Mato Grosso, a gente não realiza transplante de medula. Então, os nossos pacientes que precisam, a gente faz uma solicitação de TFD, que é tratamento fora de domicílio, e o paciente é referenciado para algum centro maior. Por exemplo, Pequeno Príncipe, Brasília, Itacina, USP, São Paulo, a gente consegue e flui super bem. Quando que esse momento é necessário? Quando que eu chego no transplante? Nas leucemias, na grande maioria dos casos, a gente chega nessa hipótese, nessa necessidade, quando não responde o tratamento. Então vamos lá, eu tenho um tratamento de primeira linha que a gente fala, né? Ali o primeiro processo eu vou tratar. O paciente, eu vou acompanhando como? Eu vou coletando medulas ósseas, eu vou avaliando a doença. Se eu vejo que não está tratando, não está respondendo ao tratamento, ou a doença voltou muito precoce, ou tem uma biologia molecular alterada, esse paciente ele pode se enquadrar nos critérios de exigir um transplante de medula óssea, que é para realmente a gente conseguir consolidar esse tratamento. Mas isso nunca é uma primeira opção. A gente primeiro vai tentar um tratamento convencional de quimioterapia de primeira linha, vai avaliar a resposta e pensa nisso no segundo momento, ou se esse paciente a doença voltar, né? Se ele recidivar.
Sim. É muito complexo esse processo de coletar a medula, de fazer esse processo de doação? É mais simples do que a gente imagina, para ser bem sincera. É mais complicado porque a gente não tem muito acesso, mas basicamente funciona assim. Se você vai no Hemocentro, você se oferece, né? Se você se coloca ali como um potencial doador de medula óssea, e aí você vai uma amostra do seu sangue, não na medula, mas seu sangue periférico, vai para um banco, tá? E aí esse banco nacional, ele, se em algum momento um paciente, vamos lá de Santa Catarina, vai fazer um transplante e viu que é compatível, porque o pai não foi compatível, a mãe não foi compatível, testaram todos da família, não conseguiram, e aí eles vão avaliar, vão jogar para o Banco Nacional. Por um acaso, você foi acionada. Então, existe todo um sistema que, inclusive, ele é SUS, 100% SUS, e funciona impecavelmente bem. É uma das coisas que mais funciona bem no nosso país, é o serviço de transplante, tá? Seja de órgãos sólidos, como de medula óssea. A pessoa que tá lá no banco, né, que é o REDOME, Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea, ela é acionada, e aí você é convocada a ir até esse serviço. Então, você recebe passagem, estadia, tudo. Você vai até o serviço, lá eles coletam o sangue seu, e aí depende, eles vão avaliar. Pode coletar direto da medula óssea, às vezes é por coleta de sangue periférico mesmo na veia, depende, o próprio serviço de transplante que vai avaliar. Sim. Se for coletar de medula, você vai para o centro cirúrgico, é sedado, feito um procedimento, você voltou, acordou e é liberado, tá? Então, a dor que as pessoas têm muito medo, ela não vai acontecer com o paciente acordado. É feita uma sedação, tem toda essa cautela, esse cuidado, né? E aí você doa e é liberado. Então, é mais simples do que a gente imagina. É mais difícil a gente imaginar como chega até lá, né? Mas esses critérios para ser doador, o próprio Hemocentro, o REDOME é que vai avaliar. Existem vários, né? Eu não vou saber listar todos aqui, Sim. mas existe desde idade, histórico, se você já teve um câncer, você não pode. Então, tem várias coisas pertinentes ali para você poder se tornar um potencial doador de medula óssea. E essa campanha Fevereiro Laranja, ela tenta lembrar disso, porque a principal causa de eu fazer um transplante de medula óssea alogênico, que é recebendo de outro doador, é a leucemia. Isso ela é mais comum que a gente vê na faixa etária ali da população infanto-juvenil e nos adultos que têm leucemia. Vários também acabam evoluindo dessa forma. Então é importante que eu tenha doador. Porque muitas vezes eu não consigo achar o doador dentro da minha família, dentro dos meus parentes, enfim. E aí eu preciso de uma pessoa aleatória. Uma história que eu gosto de contar, que eu acho muito legal, eu fiz a minha residência no Hospital Pequeno Príncipe. E lá teve um caso de uma criança que recebeu a doação e o sangue veio da França. Então, às vezes, quando o Banco Nacional não supre, vai para o Banco Mundial. Sim. E aí pode ser que você vai doar para um paciente lá na Austrália. Olha que fantástico. Então pode acontecer, a gente não sabe, né? E aí tem todo um processo envolvido, que vem e busca e coleta, enfim. Então é muito interessante a gente imaginar que isso existe, né? Um serviço de transplante é uma coisa nova. Se a gente for parar para pensar, até 20, 30 anos atrás não existia. Então vários centros foram crescendo, se eu não me engano. O primeiro pediátrico, se eu não me engano, veio do Paraná. Então hoje a gente já tem muito bem consolidado, né? Já funciona muito bem. E uma das propostas aqui no Mato Grosso é, no futuro, a gente ter um centro aqui para os nossos pacientes não precisarem se deslocar para fora, né? Porque acaba tendo que ficar muito tempo fora de casa, por conta do transplante. Eu ia perguntar justamente isso, né? Se existe, enfim, se faz falta, né, um sistema desses aqui, né, ao invés do doador precisar se deslocar, né, se isso realmente faz falta, aparentemente sim, né, pelo que você comentou. Mas essa previsão é uma previsão, assim, concreta? É uma previsão digamos assim, daqui a 5 anos a gente vai implantar? Ou não? É uma coisa mais de interesse, de trazer? Em que estágio que tá isso? O próprio Hospital do Câncer hoje, ele já tem projetos em desenvolvimento, tá? Inclusive em parceria com a própria Beneficência Portuguesa, para tentar ir alinhando, aprendendo um pouco como que funciona essa dinâmica e evoluindo nisso, não para agora, não tem um prazo estipulado, mas é pensando a longo prazo, daqui 10 anos talvez a gente conseguir, né, implementar esse serviço, porque é um serviço que exige
muita complexidade mesmo, né? Desde os especialistas, desde suporte, desde investimento. Então, desde já tem esse pensamento, já tem essa iniciativa, e aí é um processo. A gente vai de passo de formiguinha para conseguir chegar lá. Sim, sim. Tem o mito da dor, né? Que você mesma comentou, de que a doação de medula dói. Você já disse que geralmente esse processo é feito com o doador sedado. Existem outros mitos relacionados à doação que você percebe que atrapalham a doação? Ao interesse das pessoas quererem doar? Eu acho que é exatamente essa palavra, complexidade. Porque as pessoas acham que é muito não palpável. É uma coisa que nunca vai precisar. Sim. Então, por exemplo, na minha família nunca teve um caso, então eu acho que pra que pensar nisso? É tão raro. E não é. Então, não saber a frequência com que se precisa disso, saber as principais patologias que exigem disso, acho que isso entra nos mitos, entra nas barreiras, sabe? E também a dor, não, é muito dolorido porque é no osso, e aí vai ser muito invasivo, ou eu vou ter que me deslocar, eu vou ter gastos, não tem. Então, dos que eu acompanhei até hoje, né, os pacientes sempre foram muito bem assistidos, muito bem cuidados. Inclusive, a mãe de um paciente meu no consultório esses dias foi doadora de medula óssea, ela viajou para outro estado para isso, ela me repassou as informações, ela contou para mim como foi, e ela ficou muito satisfeita de poder estar contribuindo com uma paciente que ela nem conhece, ela nem sabe quem é, e ela está fazendo a diferença na vida de uma pessoa que é igual quando a gente fala de doação de órgãos, né? Você vai contribuir com alguém sem olhar a quem. E você vai fazer a diferença. E a gente precisa, é igual doar sangue. Se você não tiver iniciativa de doar sangue, os bancos de sangue, eles não se mantêm. Então, os estoques, eles vivem frágeis. Porque a gente precisa que as pessoas passem por essas barreiras. De, mas vai doer, a agulha é muito grossa. Mas eu vou ficar fraco. Ou, pra que eu vou doar sangue e não precisa? Então, quando a gente começa a entender mais as necessidades, acho que vai desmistificando um pouco o caminho e o pessoal se abre um pouquinho mais. Sobre a qualidade de vida que os pacientes têm depois do tratamento, né? Você comentou que depois de finalizar o tratamento, eles ficam mais 5 anos ali em observação, mas existem limitações, assim, digamos assim, pro resto da vida? De, tipo, você tem que evitar tal coisa. Por exemplo, não pode fumar ou beber. Alguma outra limitação nesse sentido? Ou é uma vida, digamos assim, normal? No geral, a vida é normal. Até não tanto tempo depois. A gente terminou o tratamento 3 meses depois, 6 no máximo, é vida normal. O paciente, ele já não usa quase nenhum medicamento mais, ele já frequenta a escola, inclusive durante o final do tratamento ele já frequenta a escola. É um paciente que já tá com o cabelinho crescendo, ele já tá mais forte, ele já tá não exigindo tanto mais aquele suporte de transfusões que às vezes precisa, não tem mais a defesa tão comprometida. Então, ele já tem ali um ritmo de vida muito mais próximo do normal, né? E aí, depois, no futuro, não fumar e não beber para todos. Se você tem um histórico de câncer, pior ainda. Porque aí, se eu já tenho uma história que já teve uma mutação lá, eu vou favorecer mais ainda alguns fatores de risco para isso acontecer novamente. Então, né, na verdade, fica meio que subentendido. Sim, que é para ter o máximo de qualidade de vida, mas é normal, vida normal, estuda, casa, tem filhos, normalmente. Tem alguma última mensagem, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, né, pra gente, enfim, comentar sobre esse Fevereiro Laranja? Bom, só pra gente reforçar e finalizar, a leucemia, ela é o principal tipo de câncer na população infanto-juvenil, pode acontecer em qualquer faixa etária também. É um câncer do sangue, que afeta a produção da nossa fábrica do sangue, que é a medula óssea. E eu gostaria de deixar a importância da gente saber que existe, saber que, por mais que o câncer ainda seja raro na população pediátrica, ele é o mais comum. E é uma importante causa de óbito. Então, a gente sabendo as alterações clínicas que o paciente pode ter, a gente já procura com mais urgência um atendimento médico, pensando em a gente fechar um diagnóstico o quanto antes, porque isso fica atrelado com o prognóstico, né? E a conscientização de que é muito importante a gente se abrir para doação, seja de medula óssea, que é muito importante pensando nas leucemias, e também de sangue mesmo. Então, as leucemias, elas cursam com muitas
penias, faz muita anemia, faz muita plaqueta baixa e eu preciso de suporte. E esse suporte vem de sangue. Como que eu vou fazer se eu não tenho doações? Então, é importante isso, né? Então, o paciente oncológico, ele vive dessas contribuições, como que eu posso dizer, por tabela, né? Então, a gente costuma trazer muito essa importância. Eu mesmo, nas minhas redes sociais, eu divulgo direto, doe sangue, doe vida, porque importa. Então, não é só a medula óssea, que mesmo que tá ali mais atrelado na campanha, né? Mas tudo é importante, eu falo isso porque hoje eu, no Hospital do Câncer, a gente tem vários pacientes precisando e os nossos estoques estão baixos. Então, as pessoas sabendo disso, sabendo que a gente tem esse perfil de paciente, que a gente cuida, que existe um setor responsável por isso e que esses pacientes precisam desse cuidado, faz toda a diferença, né? E assim, pra gente finalizar mesmo, juro. Por mais que o tratamento oncológico infanto-juvenil ele seja custeado pelo SUS, a gente hoje passa por algumas barreiras. Por exemplo, eu preciso de exames de biologia molecular, o SUS não cobre. Então, eu acabo precisando de investimento para isso, né? Alguns exames ali adicionais nesse sentido. Ali que vem a importância da doação. Então, o Hospital do Câncer hoje, ele também é filantrópico. Então, quando a população, ela contribui para a doação para o hospital, a gente consegue chegar nos nossos pacientes e favorecê-los dessa forma, né? Hoje a gente tem um setor mega estruturado, nosso ambulatório está reformado, a gente tem uma enfermaria equipada, mas baseado principalmente em doações. Porque se você for depender apenas do que a gente recebe pelo SUS de suporte para o serviço, a gente não consegue manter a estrutura. Então, realmente acaba precisando dessas campanhas, né? Hoje a gente tem o Instituto Ronald McDonald, que ajuda também, é um grande parceiro da instituição, que nos ajuda bastante na parte da oncopediatria, já conseguiu vários instrumentos e equipamentos que fazem diferença para os nossos pacientes. Então, assim, é importante essa conscientização geral, né? Que o câncer, ele existe. A gente sabe que está cada vez mais frequente por inúmeros motivos, dentre eles a sobrevida. A gente tem uma taxa de vida hoje em dia muito maior do que tinha 50 anos atrás, as pessoas envelhecem mais, né? E para isso a gente precisa de um olhar público nesse cuidado e não estigmatizar, acolher, né? É melhor a gente acolher e reforçar as batalhas, que são várias durante um tratamento oncológico, mas que a família não está sozinha, porque a família ela é assistida por toda uma equipe e a gente está ali para isso, essa é a nossa vocação, é o que a gente faz, e graças a Deus eu tenho uma equipe que é bastante vocacionada para fazer o que faz mesmo. E não desistir né? E não desistir logo que recebe o diagnóstico, né? Não, já. Fé enfim, em toda a evolução científica, né? Em todos os processos, Com todos os certeza. tratamentos que a gente tem hoje, né? É o que eu costumo dizer, é um dia de cada vez. Essa é a frase que eu uso para os meus pais, para as famílias que eu atendo. Porque é um dia de cada vez. A gente vai vendo como a criança vai respondendo, e se por algum momento essa resposta for muito ruim e o cenário mudar, aí a gente deixa isso para depois. Até lá, se a gente tem expectativa de cura, a gente foca nela. E a gente vai investindo até onde a gente puder investir, de acordo com os cuidados do paciente, integrais à saúde, né, a dignidade dessa criança, enfim. Então, há muitas complexidades envoltas na oncologia pediátrica, mas seguimos. Muito obrigada, doutora. Foi muito interessante ter você aqui com a gente, falar sobre tudo isso, principalmente sobre a doação, né, de medula, enfim, eu também não sabia tantos detalhes, e acho que foi muito, muito proveitoso. Então, está convidada para próximas oportunidades, né? É uma campanha muito interessante que acontece todo ano, né? Então, acho que todo ano a gente precisa reforçar isso, né? Não só uma vez por ano, né? Claro, o ano inteiro, mas, enfim, é interessante que a gente tenha um mês específico para isso. É bacana, sim. Na verdade, é muito importante, né? Por tudo que a gente já citou aqui. E sempre que a gente puder, que tiver alguma pauta em relação ao câncer infanto-juvenil, podem contar comigo, que eu faço questão de levar a palavra mesmo aos 4 cantos, até porque o nosso estado ele é muito grande. Então, a gente tem uma distância geográfica muito grande de várias cidades, né? Então, para esse paciente chegar até nós,
é um pouco longe. Então, quanto mais o diagnóstico é feito cedo, mais paciente chega para mim, quando eu falo para mim, é para minha equipe, claro, né? Mais cedo possível, a gente começa a tratar e a gente tem uma expectativa de vida e de sobrevida muito maior, né? Então, eu costumo dizer que tempo no paciente oncológico é sobre vida e sobre a vida dele. Então, tempo é tudo. Desde o diagnóstico até o tratamento, a rapidez da gente fazer as condutas assertivas. Tempo é tudo. E é o que a gente quer para eles. Tempo. Muito obrigada. E você que nos acompanhou, lembre-se que os demais episódios desta e das outras temporadas estão disponíveis no nosso canal do YouTube e nas principais plataformas de áudio. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais e acompanhe os nossos conteúdos no leiagora.com.br. Até o próximo episódio.